Ali, este aqui, Ali Ababa, devem honrar e respeitar ou aplaudir. Segurem a emoção, caprichem no seu salão e venham ver quanta pompa há por aqui. Bom dia, senhoritas e senhoritas. Bora para mais um desafio de lógica? Esse é bem interessante, hein? O nome do desafio é O Problema dos 5 Discos. Esse problema, na verdade, ele está no livro O Homem Calculava, de Malbatarran. Bora pro desafio. 3 príncipes muito sábios pretendiam casar com a princesa Darizé. Não sei se fala Darizé ou Darizé. Darizé, pode ser. Filha do rei Cassim. Para decidir qual dos 3 pretendentes era o mais inteligente, foram mostrados aos príncipes 5 discos, sendo 2 pretos e 3 brancos, todos de mesmo peso e tamanho. Em seguida, vendaram-lhe os olhos e, ao acaso, foi pendurado às costas de cada um dos 3 um disco. Disse o rei: cada um de vós será interrogado particularmente, e aquele que descobrir a cor do disco que lhe coube será declarado vencedor. O primeiro a ser interrogado poderá ver os discos dos outros 2. O segundo será permitido ver o disco do terceiro. E o terceiro terá de formular a resposta sem ver nada. Aquele que der a resposta certa terá que justificá-la. Aconteceu então que o príncipe Camozan quis ser o primeiro. Viu os 2 discos dos seus adversários e errou. Em seguida, sabendo que Camozan havia errado, o príncipe Benefir se prontificou em ser o segundo, mas também errou. Aradim, o terceiro príncipe, acertou com absoluta certeza. E agora vem a dúvida: qual foi a resposta do príncipe Aradim e como ele descobriu? Bora entender melhor esse texto, porque realmente é bem longo, e vamos entender também o contexto da história? Bora lá! O rei queria escolher o príncipe com que a princesa Darizé casaria. E ela disse o seguinte a seu pai: já que eu não posso escolher com quem eu vou casar, eu gostaria de me casar com o homem mais sábio que você puder encontrar. Então o rei pediu que buscassem os 3 homens mais sábios daquela época. E chegaram o Aradim, o Benefir e o Camozan. O rei pediu para eles que entrassem numa sala, onde eles vissem 5 colares, 3 brancos e 5 pretos, de mesmo peso e mesmo tamanho. Então eles seriam vendados e cada um deles receberia um colar em suas costas. Eles não saberiam qual colar é este, mas eles poderiam escolher vir a uma sala e avisar para o rei que sabiam qual colar estava em suas costas. Se acertassem, ganhariam a disputa e se casariam com a princesa, e se errassem, iriam embora. Só isso. O primeiro dos 3 foi o Camozan. Ele pediu para ser o primeiro e deu a sua resposta, mas errou. O segundo foi o Benefir. Ele sabendo que o Camozan havia errado, ele foi lá pedir para tentar acertar. Também tentou e errou. E o terceiro então foi o Aradim. Mas o Aradim foi até o rei, sabia qual era a cor do colar, mas não só sabia, ele soube justificar como ele tinha certeza da cor do colar. E aí vem a nossa dúvida: qual era a cor do colar do Aradim e como ele tinha tanta certeza assim? Ao primeiro momento, eu acho que fica... vai colocar os 3 colares lá, tem muita possibilidade. Eu acho que a primeira coisa que nós pensamos é isso: tem muitas possibilidades. Como é que eu vou saber se eu nem sei quais são as cores das pessoas que estão na minha frente? O Aradim talvez fosse mais azarado, né? Ele nem sabia qual era a cor dos outros, porque o Camozan pelo menos sabia a cor dos dois que estavam atrás. O Benefir pelo menos sabia a cor do Aradim. O Aradim não sabia nada disso. E aí a gente pensa que é impossível descobrir. Será que seria impossível o Aradim? Mas aqui existem informações que estão escondidas na questão. E se você assistir o vídeo do problema das 3 idades, você vai reparar uma semelhança no pensamento do Aradim. Bora então entender o pensamento destes 3 sábios. Vamos lá. Bom, a primeira informação muito importante é que esses 3 homens eram sábios. Então assim que o rei disse: eu vou colocar 3 desses colares em suas costas com olhos vendados, eles já sabiam as possibilidades que aconteceriam. Poderia acontecer de nenhum deles receber um colar preto. Sim, porque tem 3 colares brancos. Poderia acontecer que um deles recebesse um colar preto, e aí poderia ser ou o Camozan, ou o Benefir, ou o Aradim. Poderia também acontecer de 2 deles receberem colares pretos. Aí poderia ser os 2 primeiros recebendo o colar preto, o Camozan e o Benefir, ou o primeiro e o último, ou o segundo e o terceiro. Então, na verdade, quando a gente lê o exercício, dá aquela ideia de que são muitas possibilidades. Sabe, talvez infinitas possibilidades, mas na verdade não são tantas, né? São apenas 7 possibilidades.
Daí, o primeiro a dar sua resposta foi o Kamozan. Então ele olhou para trás, viu o Benefir e viu o Aradin. Então tiraram a venda do Kamozan. Ou ele olhou para o Benefir e para o Aradin. O Kamozan pode ter visto o Benefir e o Aradin de colar branco, os dois de colar branco. E reparem, como isso tem duas possibilidades de acontecer e em cada uma delas ele vai estar com um possível colar, deixaria dúvidas. Aqui estaria 50% de chance de acertar. Ele poderia ter visto o Benefir de colar preto e o Aradin de colar branco. Mas ele ainda ficaria na dúvida, porque nessas duas ele ainda poderia ter colar branco ou colar preto. Ainda 50% de chance de acertar. Ele também pode ter visto o Benefir de colar branco e o Aradin de colar preto. Pode, mas ele ainda ficaria na dúvida, porque ele poderia ter colar branco ou colar preto. Mas tem uma possibilidade que, se ele visse, seria certeza a resposta. E aí vem a parte dos três serem sábios. Os três sabiam disso. Ou seja, existia a chance de tirarem a venda dele, ele olhar para trás e falar: nossa, o Benefir está de colar preto, o Aradin está de colar preto, então eu estou de colar branco, não tem três colares pretos. E essa possibilidade aqui não aconteceu. Então nós não sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos uma possibilidade que não aconteceu. Com certeza não aconteceu do Benefir e do Aradin estarem de colar preto. E os três sabiam disso. Tanto o Benefir quanto o Aradin, que estavam vendados. Mas aí o Kamozan deu a resposta dele e errou. O que o Benefir pôde concluir então? O Benefir já sabia o seguinte: eu e o Aradin nós não estamos de colar preto. Vamos tirar agora as possibilidades do Kamozan. E agora o Benefir estava com essas possibilidades. E ele sabia delas. O Aradin também sabia delas. O Benefir sabia que o Aradin poderia apresentar um colar branco e ele ter um colar branco também. Também sabia que o Aradin poderia apresentar um colar branco e ele ter colar preto. E também sabia que o Aradin poderia ter um colar preto e ele um colar branco. Mas não haveria possibilidade do Aradin ter um colar preto e ele também ter um colar preto. Por que isso não poderia acontecer? Porque se isso tivesse acontecido, o Kamozan seria sortudo e o Kamozan já saberia. Então o fato do Kamozan errar e reduzir essas possibilidades ajudou ao Benefir saber: se o Aradin tiver colar preto, eu já estou sortudo. Beleza, mas o Benefir errou. E se o Benefir errou, o Aradin não tinha colar preto. Olha que sacada legal. Se o Benefir errou, o Aradin não pode ter colar preto. Porque se o Aradin tivesse um colar preto, reparem que nas duas possibilidades disso acontecer, para as duas, o colar do Benefir seria branco. E como o Benefir é um cara sábio, ele sabia disso. Então seria muito imediato. Ele olhou para o Aradin e falou: opa, tá de colar preto, eu tô de colar branco. Era certo. Como o Benefir errou, quer dizer que ele ficou na dúvida. E qual das possibilidades traz dúvida? É a possibilidade do Aradin ter colar branco. Tendo o Aradin colar branco, o Benefir pode ter ou o colar branco ou o colar preto. Então, reparem que uma dúvida foi uma informação para esse exercício. Então chegou a vez do Aradin. O Aradin olhou para o Kamozan e falou: o Kamozan errou. Então o Kamozan não tinha certeza. Qual era a possibilidade que daria certeza para o Kamozan? Somente a última. Tchau, a última possibilidade. Daí ele pensou também: o Benefir também errou. Quais eram as possibilidades que dariam certeza para o Benefir, já sabendo que o Kamozan errou? Somente essas duas. Estas duas possibilidades dariam certeza para o Benefir de que ele estaria com colar branco. O resto deixa dúvida. E daí ele falou: como o Benefir errou e o Kamozan errou, só sobraram as possibilidades em que ele tem colar branco. Reparem que o Aradin não faz ideia de qual era o colar do Benefir ou qual era o colar do Kamozan, mas ele tem certeza que o colar dele tende a ser branco pela dúvida dos outros dois. E aí, por conclusão, o Aradin chegou para o rei e disse: eu estou de colar branco, é certeza. O Kamozan tinha dúvida, o Benefir tinha dúvida, então isso me gera certeza. Muito legal como as dúvidas, o fato de saber que haviam dúvidas traz uma certeza. Se você lembrar do exercício das três irmãs, tem uma semelhança muito grande aí, né? Se você que está assistindo lembrar do exercício das três irmãs, tem uma semelhança muito grande. Se você não viu aquele problema, assiste aí que é muito divertido. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, gostou desse pensamento de aprender
de ter certeza por conta de alguém ter dúvida, se inscreve aí no canal e deixa o seu like. E aí, valeu, falou!